Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Mãe Manu da Oxum, sacerdote do Tuti PC, Templo de Umbanda de Sara Paixão Cigana. Somos aqui do Rio de Janeiro, na Praia da Brisa. Ficamos localizados na Rua Floresta do Sul, número 27. Bom, na nossa página do Instagram, na verdade no nosso Insta, quem segue a gente já sabe que foi colocado essa semana uma votação para que vocês falassem qual seria o tema de estudo que vocês gostariam de ter. Pois bem, e vocês escolheram, a maioria venceu, que é quando que o médium está pronto para dar consulta. Então, isso é uma dúvida que impera em muitos médios recém-chegados na Umbanda, em médios que muitas vezes estão antigos na Umbanda, e eu vou dizer o porquê que médios que estão antigos na Umbanda, existe também essa pergunta, né? E aí eu vou dissertar com vocês aqui, eu vou conversar com vocês, vou ter esse bate-papo de hoje para poder falar, né, toda a experiência que eu tenho no Tuti PC e aquilo que realmente, verdadeiramente, eu acredito que é o correto. Bom, quando que um médium está pronto para o trabalho de consulta, para esse trabalho de prestação de caridade? Primeiro, você deve ter a certeza que prestar caridade não é apenas incorporar o seu guia e dar consulta. Dentro de um centro espírita, dentro de uma religião, existem outras coisas que também são feitas e que são vistas como caridade. Se o seu terreiro faz algum tipo de obra social, seja ajudando apenas os irmãos da casa ou ajudando irmãos de toda a comunidade, você, quando participa, você também está fazendo a caridade. Quando existem as famosas faxinas, limpezas, que são tormento e dor de cabeça de muitos pais de santo e mães de santo, não é verdade? Você também está prestando a caridade, porque você está fazendo a sua parte para que aquele ambiente, aquele solo escolhido pelos seus guias e o guias de várias outras pessoas fique energeticamente estável, energeticamente propício para uma gira, onde vai se haver uma manifestação energética que tem como função salvar, curar, encaminhar, direcionar, não é verdade? Então você precisa desmistificar um pouquinho da sua cabeça que prestar caridade é só quando você está prontinho para poder dar a consulta, porque isso frustra muitos médios no meio da caminhada e durante a caminhada. Alguns se perdem no meio da vaidade, porque acreditam que as suas entidades são muito boas, são muito poderosas e que eles não precisam mais pegar numa vassoura, eles não precisam mais ajudar um irmão numa obrigação, eles não precisam mais respeitar os seus sacerdotes, nem os seus ogãs e equetes, porque os seus santos já são muito fortes, muito poderosos e já salvaram e ajudaram muitas pessoas. Infelizmente, é uma realidade que não é apenas vivenciada dentro do meu centro espírita, como também é vivenciada dentro de todos os outros centros espíritas, independente da linha que seja. Umbanda traçada, Umbanda universalista, Umbanda esotérica, Umbanda molocô, casa de candomblé, enfim. Isso daí é vivenciado por todo líder religioso. E aí, você, quando já está... Por que que eu comecei o nosso vídeo falando que quando que eu estou pronto para a consulta, confunde tanto os médios recém-chegados como os médios que já são antigos na Umbanda? Justamente por essa questão. Alguns médicos que já são antigos na Umbanda, que já trabalham com seus guias, que já dão consultas, infelizmente, algumas vezes acabam desenvolvendo uma técnica, que é a técnica tomar conta da vida alheia. Parece que ele esquece que naquele terreiro existe um sacerdote e líderes, quando eu digo líderes, ogãs, equetes, mas pequenos para as pequenas, para auxiliar e corrigir o desenvolvimento mediúnico do médium recém-chegado. E esse médium acaba criando uma tendência adivinhatória, algumas vezes indiretamente, sem ele perceber, e algumas vezes propositalmente. Ele chega como se ele quisesse aconselhar, como se ele quisesse dizer: olha, seu santo está errado, não é esse não, é outro santo. E às vezes o pai de santo, o guia-chefe da casa, ou uma mãe pequena da casa, falou uma outra coisa. E aí a gente começa, infelizmente, com essas competições, e a gente também começa com as críticas. Os irmãos que já são mais antigos, às vezes ficam um pouquinho enciumados com os irmãos que estão chegando, mas que seus guias já estão prontos para a consulta, e começa aquela
perseguição que não deve existir, mas que infelizmente não vamos dizer que não existe, porque existe, e começa a mirar esse irmão recém-chegado e começa a virar o grande julgador e o grande analista daquela entidade ou daquele irmão de santo. E aí você, que já é antigo na Umbanda, você que já trabalha com seus guias na Umbanda, nunca esqueça que um dia você também iniciou, um dia você também teve medos, um dia você também teve inseguranças, um dia você sentiu que não era tão apoiado como você gostaria de ser apoiado. E aí você não tem o direito de analisar, julgar ou condenar qualquer recém-chegado na Umbanda, porque isso faz com que você afaste irmãos. E a intenção é somarmos forças e cada vez sermos um número maior. Não precisamos competir ou sermos os desmotivadores dos irmãos que estão chegando dentro da Umbanda. E não esqueça, dentro de um centro espírita existe um sacerdote, existe toda uma direção que é responsável pelo desenvolvimento e pelo aprimoramento daquele médium, caráter, índole, moral, que muitas vezes depende também mais do próprio médium, mas existem pessoas que estão comprometidas com aquilo. E lembre-se, você não pode chegar, eu vou sair daquela casa porque os médios estão chegando e já estão tomando uma proporção, olha, que bom que chegam novos médiuns, tão capacitados quanto os antigos, capazes de ter a Umbanda na sua alma enraizada e sentir tanta felicidade e gratidão em trabalhar com seus guias. Bom, agora o meu papo vai ser para você que está dentro da Umbanda, você que de repente nem está dentro ainda da Umbanda, porque ainda tem muitos medos, muitas inseguranças. Você, recém-chegado na Umbanda, primeiro, seja muito bem-vindo, você escolheu a melhor religião aos meus olhos, tá bom? Afinal, se eu sou uma sacerdote de Umbanda, eu tenho que realmente acreditar que a minha religião é maravilhosa. Eu não posso falar que ela não é, mas é claro que existem várias outras religiões maravilhosas, vários pais de santo, mães de santo maravilhosos, padres, pastores, sim, tá? Porque se eles são nossos rivais, para nós da Umbanda, todos nós somos irmãos. Então, primeiramente, muito bem-vindo à Umbanda, tá? Que você possa somar energeticamente, muito positivamente dentro da sua casa de axé, tá? E que nós, como umbandistas, possamos também ser luz para você que está chegando. Bom, você vai saber o momento certo e quando você está preparado por várias questões. A primeira dela é realmente a sua segurança. Alguns médiuns, eles morrem tendo consciência. Aquele tema que é tão escondido dentro de algumas religiões, para nós da Umbanda, é um tema muito claro e muito fácil de ser discutido. Sim, alguns médiuns passarão o resto da sua vida vendo ou ouvindo, ou até vendo e ouvindo, ou tendo alguns flashes com o passar dos seus anos de incorporação. São raros os médiuns que realmente apagam, né? Eu não vou dizer que não existe, porque existe, né? Eu sou uma prova viva disso. Mas isso existe depois de muitos anos, de muito trabalho dentro da espiritualidade, tá? Então, você precisa se sentir seguro. Primeiro, perder o seu medo, sua insegurança, e talvez uma cobrança que você tenha colocado em cima de você. Um peso que de repente nem o seu pai de santo ou mãe de santo colocaram em você. Quando você entra para a Umbanda e começa o seu trabalho de desenvolvimento mediúnico, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa realmente se aprimorar, se preparar e fazer a sua reforma íntima. Porque existem coisas aí dentro que quando você muda, são muito favoráveis para a adaptação e o alinhamento energético dessa entidade com a sua matéria. Então, a primeira coisa é você perder o medo e se cobrar menos. A segunda coisa é entender que pode ser sim que você tenha audição, visão, e isso não quer dizer que você não está com uma manifestação espiritual. O que difere é quando você fala o que quer ou quando você não permite que a entidade fale o que ela tem que falar, com medo de não ser aceito dentro do seu terreiro. Primeiro,
quando começam esses tipos de sinais e de consultas e de avisos, o médium não pode ser jogado literalmente para atender assistência. É para isso que dentro de toda casa mediúnica, toda casa de umbanda, existe o trabalho de desenvolvimento mediúnico, aonde essas entidades recém-chegadas, nos médios recém-chegados na umbanda, eles vão começar a trabalhar com essas consultas para aquele corpo mediúnico, para um ogã, para uma equete, para uma avó de santo, para um pai pequeno, e dali é como se fosse uma segurança para você e para a sua casa de axé. Porque o seu pai de santo, por mais que você de repente sinta seguro, ele não pode sair colocando você já para poder dar uma consulta. A não ser que essa direção seja dada pelo guia-chefe da casa. Quem é o guia-chefe da casa? São as entidades do seu pai de santo ou da sua mãe de santo. Dentro da linha de guardiões, a pombagira ou o exu, o caboclo ou a cabocla, o preto velho ou a preta velha, a baiana ou o baiano, a ibejada, enfim. São eles os guias-chefes da casa, e se eles tomam aquele médium como preparado para a consulta, e naquele momento o médium se sente seguro, a entidade realmente quer ir trabalhar, ela vai trabalhar, tá? Então existe todo um trabalho de desenvolvimento mediúnico, e isso, gente, não tem tempo. Se você entrou na Umbanda, tem 6 meses que suas entidades estão vindo em terra, e você ainda se sente inseguro, e você ainda interfere nas palavras dessas entidades, você não tem que dar consulta e não é o momento de você dar consulta, tá? Você tem todo o direito de comunicar ao seu sacerdote que você ainda não se sente seguro para aquilo, tá? Agora, existem médios que chegam na Umbanda e em muito pouco tempo, realmente eles acabam estando preparados para o trabalho de consulta. Então vai depender muito, gente. Eu vou dizer para vocês o que eu sempre falo e que pode parecer um pouco precoce ou talvez um pouco arriscado para alguns pais de santo. Mas a primeira coisa, para mim, é que o médium precisa ter uma vida estabilizada. Como assim, mãe Manu? Ele precisa ter renda? Não. Uma vida estabilizada é um médium que sabe o que quer, sabe o que está fazendo, sabe que está seguindo a religião com amor, com coração, com gratidão. É um médium que pode ter passado por perdas ou por vitórias e ele continua levantando a bandeira da Umbanda. Ele continua positivando a sua vida, ele continua com palavras de luz, ele continua com fé, ele continua com esperança. É um médium que faz um esforço danado para que a sua vida do lado de fora seja exemplo. Para que a sua entidade, quando vem em terra, não fale, minha menina tá errando aqui, minha menina tá errando ali. Nós vamos errar. Nós somos seres humanos, errantes, vivendo em uma terra para evoluirmos. Mas a gente sabe que tem formas de nos policiarmos e diminuirmos um pouco esse alerta, essa chamada de atenção que vem dos nossos guias. Essa é a verdade. Então o médium que ele zela, o médium que ele se preocupa, o médium que tem toda uma doutrina, o médium que faz uma correção no seu caráter. Sim. Porque como é que você coloca, para dar consulta, uma pessoa, por exemplo, que ela quer viver de golpes? Como que você coloca, para dar consulta, uma pessoa que não tem nenhum tipo de moral? Ela leva uma vida afetiva, de qualquer forma, por qualquer prazer, com qualquer pessoa. Tá. Pode ser usada pela entidade? Pode sim. Mas é muito complicado, porque o próprio irmão de santo, depois ele vira e fala assim, vamos consultar com outra entidade? Porque fulano é doida, né? Fulano é doido. Ah, cada hora tá todo mundo, toda hora tá com todo mundo. Não é o cada hora tá com um, cada hora tá com um. Se a pessoa solteira é um direito dela. Me desculpa, gente. Tá? Sem muito moralismo. Se a pessoa é solteira e ela está tentando ser feliz, se ela não está se envolvendo em diversas relações, é um direito dela, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, o próprio médium às vezes acaba abrindo a sua vida para o corpo mediúnico. E o próprio irmão de santo vai acabar meio que julgando aquilo. Eu costumo brincar muito com as minhas filhas de santo que são novinhas, que eu falo assim, olha, presta atenção,
vai pra barzinho, vai lá pro baile, vai pro samba, beleza. Mas olha aí esse tamanho de shortinho, hein? Olha aí essa roupinha. Porque depois você vai ficar lá, cheia de poses, bêbada, caindo pela rua. Aí vai chegar o consulente aqui no terreiro. Meu Deus, aquela menina que vive bêbada lá naquele pagode, essa menina que tá incorporada aqui, não quero tomar consulta com ela, não. Fala a verdade. Tô mentindo? Não tô. Essa é a verdade. É o que muitos pensam. Então, eu falo que o médium, que ele vai conseguindo fazer suas correções, né? Vivendo realmente a Umbanda que ele prega, ele tem um passo já muito grande dentro da facilidade para ser separado para consulta, né? É um médium que ele está se policiando, está se vigiando, tá? Outra coisa, gente, que é necessário. Dentro da sua casa espírita existem fundamentos a serem seguidos, como camarinhas, amacis, oferendas, sejam com comidas secas, sejam com frutas, sejam com flores, seja como for. A casa espírita, ela tem sempre uma doutrina, ela tem sempre um direcionamento. Então, conforme você está dentro de uma casa, você deve e precisa seguir a disciplina e a doutrina dessa casa. Isso também é um grande facilitador para o preparo, para o amadurecimento desse médium, porque ele está trabalhando com essas entidades dentro daquele chão, dentro daquela casa. Então, se aquela casa identifica que aquele ritual é importante e é necessário para o fortalecimento do médium, é importante que o médium esteja seguindo as orientações da doutrina daquela casa. Bom, então, e como é que realmente isso fica pronto? Como é que isso aí fica 100% correto? Olha, gente, não cria muita essa ilusão, porque pode ser que você seja separado para dar consulta, que você dê as suas consultas, faça seus atendimentos, as pessoas façam uma fila para poder falar com as suas entidades, embora eu não curta muito essa história de uma fila para falar com as entidades. Na minha casa são muitos médiuns, tá? Nós somos um corpo mediúnico bem extenso. E é assim, os médios que estão preparados para dar consulta são separados para a área do quintal e para a área do Cruzeiro das Almas. E ali, todos os médios, inclusive as minhas entidades e eu, médium, Emanuele, com as minhas entidades, sou direcionada pelos ogãs, pelas equetes da casa, né? E somos separados, um do lado do outro, com uma distância. E aí, vai a assistência, faz uma fila e vai sendo direcionada para a entidade que está sozinha. Então, não tem aquela preferência, mas todo mundo, vamos supor que eu trabalho com Dona Figueira. Aí vamos supor que você foi na minha casa de santo e você tomou consulta com a Dona Navalha. Mas você queria muito dar um abraço na Dona Figueira. Você pode. Você só não vai tomar outra consulta, tá? Então, o médium, ele não pode ter essa vaidade de querer uma fila para tomar, para de atendimento. Porque isso é vaidade da entidade, do médium. Não é uma vaidade da entidade. A entidade não tem vaidade. A entidade está ali para ser luz. Seja com 20 entidades de luz, seja com 30, com 40, com 50, mas ela tá ali para ser luz, tá? Então, ela vai dar conta do trabalho dela. Quem às vezes tem toda essa vaidade de ter que ter, você não tem que provar nada para ninguém. O médium que entra na Umbanda, o médium que incorpora um guia e que o prazer dele é ver uma fila de pessoas para poder falar com a sua entidade, ele tá alimentando o ego dele, ele não está alimentando a espiritualidade dele. Porque tudo é uma cooperação, tudo é um trabalho em conjunto. Então, as entidades vão trabalhar em conjunto. Esse negócio de querer ser mais do que o outro, isso é do homem, isso não é da entidade, tá? Ai, fazer o quê? Se todo mundo gosta. Todo mundo gosta porque, de repente, a doutrinação daquela casa de santo está sendo feita dessa forma. Porque o certo é todo mundo gostar da Umbanda. O certo é todo mundo gostar de caboclo. O certo é todo mundo gostar de Preto Velho, de Exu, de Pombagira, de Zé Pilintra. E não ter uma preferência exata por aquele, a não ser que seja a sua própria entidade. Eu acho que eu me fiz clara na minha explicação e na minha explanação aqui para vocês. Então também pode ser que passe o tempo, você já trabalhe com as suas entidades e por estar passando por problemas, por estar passando de repente por uma perda, por alguma questão da vida particular, esse médium
seja separado para não dar consulta durante um tempo. Na minha casa, por exemplo, eu tive uma médium que ela estava gestante, era uma gravidez de risco, e ela foi separada para parar de dar consulta enquanto estava grávida. Então, isso pode acontecer, tá? Então, essa questão de estar preparado, gente, é toda uma doutrina, disciplina, reforma íntima, seguir realmente as orientações, as doutrinas, as orientações do seu sacerdote, como que deve ser, como que funciona, obedecer. Não colocar a vaidade, a rebeldia, a competição na frente desse trabalho de caridade. É um trabalho de caridade, não é um trabalho de vaidade, não é um trabalho de competição, tá bom? Gente, e existem alguns banhos também que facilitam. É sempre bom você estar com seus banhos de erva em dia, né? É sempre bom você estar com seu anjo da guarda aceso. É sempre bom você fazer meditações. Isso ajuda muito. Isso, assim, eleva a sua energia. Isso te ajuda, te facilita a conexão com o espiritual, tá bom? É isso. Siga as dicas, as doutrinas da sua casa. Tenha uma correção com a sua própria doutrina pessoal, com o seu comportamento, tá? E siga passo a passo, sem pressa, que tudo vai dar certo. A Umbanda, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é agregadora. Dentro da Umbanda não existe essa orientação sexual ou aquela orientação sexual. Dentro da Umbanda existe amor, respeito para o seu próximo, tá bom? E é isso, a entidade sempre vai te escolher e sempre vai trabalhar com muita conexão quando você realmente amar e trabalhar sua mente, seu coração e a sua vida para essa prestação de caridade, tá bom? Axé, saravá, namastê, até a próxima, pessoal.